Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tenho uma plena certeza que sim. Então vamos começar mais uma aula pedindo a Deus que ilumine nossa capacidade de aprender, a minha é de ensinar e a de vocês de aprender, né? Resumindo, vamos aprender juntos o conteúdo de ciências. Vamos lá? Ciências realmente espetacular. O que a gente vai estudar hoje? Escola Municipal Santa Terezinha, disciplina de Ciências, professor Júlio S. Campos. No final dessa aula e da realização das atividades, vocês vão ter que ter como objetivo principal reconhecer os domínios morfoclimáticos brasileiros, bem como a sua composição física e natural. Então, isso que a gente vai estudar hoje, chamados domínios morfoclimáticos brasileiros. Se você tiver o livro e quiser acompanhar, esteja à vontade. Você acompanha esse conteúdo que a gente vai explicar agora, nas páginas 152 até 157. Então, que tenhamos uma boa aula. Ok? Vamos lá. Você estudou em geografia que o nosso país ele foi regionalizado. O que significa? Ele foi dividido. Se vocês lembram das aulas, vocês provavelmente devem ter estudado isso em geografia, que ele foi dividido ou regionalizado. Tem aquela divisão simples, a primeira que foi, né? A primeira divisão, que foi dividido, né? O país em capitanias hereditárias, onde cada, né, pessoa mais influente da época dominava uma capitania daquelas. Tá? Depois foi feito novas divisões até chegar às divisões atuais. Tem as divisões das macro-regiões do BGE, que são 5 regiões, né? Região Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Essa divisão foi feita através de algumas características essas características naturais, né? Clima, vegetação, relevo, etc. Se for caracterizar, por exemplo, a região Norte, eu coloco como questão assim, bastante simples para definir: floresta amazônica. Região Sul, o frio. Região Nordeste, o litoral, que é muito rico pelas praias, o sertão nordestino. O Sudeste, a região mais dinâmica, né? Lá está o Triângulo Produtivo Brasileiro. São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E temos a nossa, que é a região Centro-Oeste. Brasília, questão do clima, né? E foi feito também aquela divisão em divisões geoeconômicas, que são 3, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. A questão natural foi feita divisão em domínios morfoclimáticos. Então, hoje a gente vai ver o que são os domínios morfoclimáticos, a gente vai ver mais detalhadamente 2, que é o Atlântico e o Amazônico. O primeiro, vou voltar aqui um pouquinho, eu tenho Mata Atlântica. Aonde que está essa Mata Atlântica? Olha para você ver. Ela abrange aqui o litoral brasileiro, olha. O litoral brasileiro, ela penetra aqui para dentro um pouquinho, mas ela pega mais a questão do litoral. Essa é a Mata Atlântica. Vamos ver a característica dela aqui. Região situada na área costeira, com predominância do bioma do tipo floresta tropical. Hoje, eu tenho um problema muito grande com esse domínio morfoclimático da Mata Atlântica. A devastação. Ela foi devastada de forma assustadora. Tem pouca quantidade de Mata Atlântica hoje, né, no nosso país. Depois eu tenho o domínio morfoclimático amazônico, da Amazônia. Ela abrange aqui a chamada Amazônia Legal. Que a Amazônia Legal, você sabe que ela está situada dentro do território brasileiro. Tá? Floresta amazônica, a maior reserva de floresta equatorial do planeta.
Sabe-se que ela não está só no Brasil, mas vamos pegar o Brasil, né? Estamos dando os domínios morfoclimáticos brasileiros. Em questão à devastação da floresta amazônica, não precisa nem eu falar para vocês, né? Está sendo devastada. Região localizada no norte do país, com predominância do bioma floresta equatorial. Tá? Não se esqueça, floresta tropical é o domínio morfoclimático da Mata Atlântica. O domínio morfoclimático da Amazônia é floresta equatorial. Cerrado, que é o nosso bioma, está mais no centro do país aqui, ó. É um bioma gigantesco, né? Se eu pedir para você caracterizar o bioma do Cerrado, você consegue, né? Como é que é o bioma do Cerrado? Ele é formado por savanas, né? Que é esse tipo de vegetação que é rasteira, com plantas. Aqui eu tenho um piquezeiro, né? Para caracterizar bem o bioma da floresta amazônica. O piquezeiro é o quê? É uma planta que ela é o quê? Baixa, toda retorcida, com a casca bem grossa, né? Justamente uma forma que a natureza fez para adaptar, né, a vegetação ao tipo característico da região, né, como o clima, principalmente o clima, na verdade, né? Vamos pensar aqui, né? Nós temos duas estações bem definidas no Cerrado: chuva e seca. A seca é bastante prolongada, sabemos disso, que a gente vive essa questão, né? Então, o pé de piqui, por exemplo, porque as plantas são seres vivos, elas precisam de alimento, água, sol, solo para sobreviver. Então, se ela precisa de água na época da seca, o que acontece? Esse piquezeiro aqui, por exemplo, a mesma estatura que ele tem aqui, ó, ele tem de raízes para baixo. Para quê? Para sugar a água que está lá embaixo do solo, né? As plantas do cerrado tem algumas que são interessantes, né? De vez em quando elas soltam as folhas para economizar água no processo de respiração. Região que ocorre principalmente no centro do país, com predominância do bioma do tipo savana. Essa característica aqui, ó, muito plantas rasteiras, que são o capim, por exemplo, e plantas pequenas, galhos retorcidos e muita casca para proteção em relação ao clima da região. Agora vamos ver o próximo bioma, que é o bioma da Caatinga, região que prevalece no nordeste do país, com predominância do bioma do tipo savana. Se eu for caracterizar a vegetação típica da Caatinga, são plantas, né, como as cactáceas, por exemplo, que tem um cacto, né? São plantas que não têm folhas, ao invés de folhas têm espinhos, são modificadas para adaptar-se ao clima. Clima semiárido, seco, né? Essas plantas, elas têm muito o que no seu caule? Água, né? Você estudou lá quando foi a divisão regional do país em macro-regiões, lá no Nordeste, você percebeu, você estudou lá que ela tem 5 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão, Meio Norte e Zona dos Cocais. O sertão nordestino é o mais prejudicado pela questão da seca, né? Consequentemente pela questão da seca, né? É uma questão natural que proporciona essa seca lá no sertão nordestino. Pradaria. Lá no sulzão do país, né? Seria a predominância dos pampas. Região própria do sul. Vou colocar mais aqui que fartou. Do sul do Brasil, com predominância do bioma do tipo pradaria. Essas pradarias é um campo, na verdade, né? Poucas árvores e muita vegetação rasteira. Esse bioma aí, né, por causa, tipo característico do clima. Por exemplo, o Brasil ele é cortado por algumas linhas imaginárias. Greenwich não corta o país, não corta o Brasil, né? Aquela linha imaginária traçada na vertical.
Então ele é cortado por quê? Pelo Equador, tá? Pelo Equador e pelo Trópico de Câncer. Então tem a grande parte do país está na zona tropical ou intertropical. Um pedaço dele está próximo à zona temperada. Vamos pensar, próximo à zona temperada está próximo ao clima frio aqui da Antártida. Então tem correntes de ar que sopram daqui para cá e a predominância do clima aqui é frio. Serra Gaúcha neva de vez em quando, algumas regiões do sul do Brasil neva, né? Então essa questão do clima dá essa característica de savana. Araucária. Essas araucárias também ficam no sul do país. Região localizada no sul do Brasil com predominância do bioma do tipo floresta subtropical. Então já tem 3 características de floresta. A tropical lá na Mata Atlântica, o que mais? A equatorial lá na floresta amazônica, a subtropical úmida, agora aonde? Em qual bioma? Bioma da Araucária, né? Tipo característico de clima, frio também, sul do país. Ok? Aqui eu tenho, né, a divisão do país em domínios morfoclimáticos. Quem fez essa divisão foi o geógrafo Aziz Nassib Absaber, né? O que eu tenho aqui? O Amazônico, eu tenho as Caatingas, eu tenho o Cerrado, eu tenho mares e morros, eu tenho Araucária, eu tenho pradarias e eu tenho faixas de transição, que é um domínio morfoclimático para outro. Então foi outro tipo de regionalização do país em relação ao clima. Ok? Então eu tenho, aliando geografia com ciências, que clima e vegetação estão intensamente ligados, né? O tipo característico de vegetação de uma região, de uma certa área, está relacionado ao tipo climático, tá? Chamados adaptações naturais. Tá? Os seres vivos em geral têm essa questão de adaptação natural ao local onde eles vivem. Nós, por exemplo, estamos muito acostumados com o clima tropical, né? Imagine se a gente for lá para uma zona temperada, ou uma zona ártica ou antártida. Não suportaremos o frio, ok? Então nós somos adaptados, os seres vivos se adaptam ao tipo característico da região. Vamos para o domínio atlântico aqui, tá? Esse domínio atlântico também ele recebe outro nome. Aqui está ele, né? Frondoroso pé de ipê, né? Chamado também de Caraíba. Caraíba é o nome indígena do ipê, é a mesma coisa. Domínio Atlântico. Localizado ao longo do litoral brasileiro, o domínio de mares de morros, o Atlântico é a mesma coisa, recebe esse nome em função de sua estrutura geológica, formada por dobramentos cristalinos da era pré-cambriana. Esse relevo sofreu intensa ação erosiva ao longo de milhões de anos, o que contribuiu para a formação de morros com vertentes arredondadas, chamadas de morros em meia laranja. A vegetação característica desse domínio é a floresta tropical úmida, ou Mata Atlântica, que possui cerca de 20.000 espécies de plantas, das quais 8.000 são consideradas endêmicas. Essa foi com certeza a vegetação que mais sofreu efeitos da devastação ambiental, promovida desde o período colonial até os dias de hoje. Os principais fatores responsáveis por essa destruição foram a extração de pau-brasil, realizada pelos portugueses, a expansão das atividades agrícolas, o crescimento urbano-industrial,
Com consequência desse processo de destruição, dos 100% da mata original, restam hoje apenas cerca de 7%, distribuídos em blocos isolados ao longo do litoral. É comum que esses fragmentos sejam encontrados apenas em áreas de difícil acesso, como em encostas íngremes. Então, domínio morfoclimático atlântico, conhecido também como mares e morros, dos 100% só estou 7%. Então a devastação foi gigante, tá? E ele tem uma importância muito grande, né? Eu tenho aqui que o tipo característico é a floresta tropical úmida, ou Mata Atlântica. Possui 20 mil espécies de plantas, né? 8 mil são endêmicas. O que são endêmicas? Da própria região, não tem outras, né? Como é que começou o processo de devastação? Primeiro, estação do pau-brasil, pelos portugueses, a expansão das atividades agrícolas, o crescimento urbano e industrial. Então, como consequência dos 100% da floresta amazônica, ou dos mares e morros do domínio atlântico, só restam 7%. Foram todas devastadas. Só sobrou o quê? Fragmentos dessa mata atlântica, em área de difícil acesso, como em encostas íngremes de morros. Domínio amazônico. Floresta amazônica, né? A floresta amazônica ela compreende uma das maiores bacias hidrográficas do planeta, que é a bacia amazônica, onde os rios principais são Rio Negro e Solimões. Localizada em sua maior parte na região norte do Brasil, esse domínio apresenta uma grande variedade de espécies, animais e vegetais. O relevo é parte importante na distribuição geográfica desse domínio, pois, como a área é formada por planícies e planaltos, podemos identificar 3 diferentes estratos na distribuição da vegetação: igapó, área da floresta permanentemente alagada e onde encontramos espécies nativas como a Vitória régia, planta adaptada a essa condição de inundação. Mata de várzea, que é uma área de inundação periódicas de acordo com as cheias dos rios. Nesse extrato podemos destacar a presença de seringueiras, maniçoba e maçaranduba. Mata de terra firme corresponde à área de terras mais altas, onde encontramos árvores de grande porte, podendo atingir cerca de 65 metros. Domínio amazônico, foto e reprodução. Essa questão de... Atualmente, o desmatamento é a grande preocupação em relação a esse domínio, que vem sendo destruído por várias atividades econômicas, entre elas crescimento da atividade agrícola, principalmente pelo cultivo de soja, aumento do número de pastagens, implantação de projetos de mineração e a realização de atividades madeireiras. Então essa é a questão, né, do domínio morfoclimático, domínio amazônico. Importantíssimo, né? É uma área de floresta equatorial gigante, né? Que precisa ser, né, o que? Preservada. Infelizmente está tendo uma devastação fora do comum. Abertura para a pecuária bovina, a agricultura do cultivo de soja, né, e a mineração. E a atividade também, chamada atividade madeireira, extração da madeira. Qualquer dúvida a realizar atividades ou em relação ao conteúdo explicado, pode chamar no WhatsApp. Ok? Sou responsável, sou compromissado, assisto todas as aulas, realizo as atividades em dia. Então, se você é um aluno que enquadra nesses 4 itens, você está tranquilo, né? Muitas das vezes algum não se enquadra por falta de internet, muitas das vezes, né? Por causa tem que trabalhar na zona rural, a gente sabe que, né,
Eu já morei na Zona Norte, sei como é que é o trabalho lá, né? Os pais da gente colocam a gente para trabalhar mesmo, né? Mas, consequentemente, todos nós temos a capacidade de participar, né? Se não tivermos de um jeito, temos de outro. Um abraço e até a próxima.